Ok, saudações aí para você, tudo bem? Nós vamos estudar hoje a lição de estudo do livro Passos para a Vida, série C, olha aí. E nós vamos acompanhar hoje lá na página 23, que vai falar dos 7 selos, lá do livro do Apocalipse. Muito bem, nós vamos então começar os nossos estudos. Antes disso, vamos fazer uma breve oração. Se puder ajoelhar, pode ajoelhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos Teu poderosíssimo Espírito Santo sobre todos nós, para que possamos compreender mais a Bíblia. Ajuda-nos em nossas necessidades espirituais. Ajuda-nos a compreender mais a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então você já pode pegar a sua Bíblia e estar com ela pertinho para poder estar acompanhando comigo também, tá certo? Vamos lá então. Vamos ler só quando for necessário, porque nessa revista ela já tem inclusive alguns textos bíblicos. É só no caso de realmente não ter, aí você pode precisar também para comprovar se quiser, e vai poder estar precisando quando não tiver escrito na revista de estudo. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o cordeiro, o leão da tribo de Judá, é que tem então a dignidade para poder abrir esse livro que estava então selado, para desatar os 7 selos. Ao tomar em suas mãos o rolo escrito por dentro e por fora, o cordeiro inicia o processo de abertura dos selos. Os selos representam acontecimentos. Importantes de caráter religioso e de forma semelhante à usada nas cartas às 7 igrejas, relatam a história do povo de Jesus desde o início da era cristã até a época do seu retorno. O primeiro selo, um cavalo branco, Apocalipse 6, do 1 ao 2. Então você agora sim vai poder e deve inclusive estar abrindo a sua Bíblia para acompanhar Apocalipse 6, do 1 ao 2, 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha aí, esse o primeiro selo foi aberto. Então, esse período de abrangência vai do ano 27 até o ano 100 depois de Cristo. Logo depois, a gente percebe aqui do batismo de Cristo, onde começa então o seu ministério deste jeito. A gente segue. Interpretação e contexto. Um cavaleiro sobre um cavalo branco sai já vitorioso, determinado a vencer todo e qualquer inimigo. Significa o impressionante triunfo do Evangelho no primeiro século. O arco era o artefato de guerra mais sofisticado e versátil. Podia-se atingir o inimigo a distância de até 200 metros, ficando o arqueiro protegido do perigo das espadas e dos gládios. O que é gládio? Vamos ver lá? É uma espada romana curta e de 2 gumes. Então, se proteger até dessa outra espada. A coroa é símbolo de autoridade real. A brancura do cavalo representa a pureza, a brancura do cavalo. Então, por que no primeiro selo o cavalo é branco? Ali está representando a pureza, tá? A pureza de fé dos primeiros cristãos. Então, esse é o significado do cavalo branco. Representa a pureza dos cristãos lá do primeiro século. Pronto. O segundo selo foi aberto. Um cavalo vermelho
Apocalipse 6, do 3 ao 4, nos diz: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha aí, cavalo vermelho se fazendo presente. Esse período vai do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Interpretação e contexto. A cor vermelha do segundo cavalo indica que a pureza de fé já não era mais autêntica. Erros surgiram e mancharam a primitiva brancura. Vamos lá, Isaías 1,18. O que nos diz lá? Rapidinho, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Isaías capítulo 1, versículo 18, nos diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Pronto. Então aqui está a orientação bíblica, né? Até aí. Nos 300 anos abrangidos pelo cavalo vermelho, houve 10 forças-tarefa organizadas pelo Império Romano para destruir os cristãos. Milhares foram mortos. O Edito de Milão, assinado em 313 d.C. pelo imperador Constantino, marcou o fim das grandes perseguições, e só então os cristãos entraram numa era de paz. Então, do ano 100 até o ano 323, a perseguição foi ferrenha, foi terrível, muitos cristãos morreram, se refugiaram em outros lugares, em montanhas, cavernas e tudo mais, para poder sobreviver. E foi um período de, então, mancha vermelha, que eles estavam, então, corrompendo a verdade bíblica. O terceiro selo, um cavalo preto, Apocalipse 6, do 5 ao 6, nos diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Tem coisa na Bíblia que a gente não sabe muito, né? E a gente vai aprendendo com outras explicações de pessoas mais entendidas. Interpretação e contexto. Se o branco simboliza luz e pureza, o preto é a própria ausência de luz. Ou seja, um período de grandes trevas e ampla imoralidade na igreja. É a antítese, é o oposto, o contrário da igreja do primeiro selo. Apenas uns poucos fiéis continuaram venerando a verdade bíblica. Olha aí, muitos se corromperam. O azeite e o vinho. O azeite representa o Espírito Santo. Zacarias 4. Zacarias é já no final do Antigo Testamento. Vamos lá, Zacarias. Até eu vou demorar um pouquinho para achar, porque é no finalzinho e lá tem muitos livros, mas achei. Zacarias capítulo 4, 2 e 6, nos diz assim: do 2 até o 6 do capítulo 4. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal de ouro. Aqui é óleo e eis um castiçal de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto?
Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui vai falando do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Juntos, o azeite e o vinho têm um significado especial. Diz um comentarista: isto representa as graças do Espírito, a fé e o amor, pois havia grande perigo de serem danificados sob a influência de tão grande espírito mundano. E está bem comprovado por todos os historiadores que a prosperidade da igreja neste tempo produziu as corrupções que finalmente terminaram com a apostasia e o estabelecimento de abominações anticristãs. Não danifiques o azeite e o vinho. Não é uma voz proferida por alguém na terra, mas vem do céu. Toma o cuidado, é a ordem de Deus aos pastores da igreja da época, de que o espírito de mundanismo não prevaleça de tal modo que o cristianismo se perca inteiramente. A balança. O que significa a balança? Significa que o poder civil se uniria ao poder religioso, dando a quem os possuísse autoridade judicial, tanto sobre a igreja quanto sobre o Estado. Os imperadores romanos, de Constantino a Justiniano, deram esse duplo poder ao bispo de Roma, o Papa. Olha aí. As medidas de trigo e cevada. Uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Trigo é símbolo de pão, que por sua vez é símbolo da palavra de Cristo. Trigo e cevada são cereais bem semelhantes, mas não idênticos. O trigo representa a pura verdade do Evangelho. Por sua vez, a cevada representa as tradições e os erros que penetraram na igreja. A grande diferença de preço sugere que a verdadeira doutrina se tornou rara, enquanto os erros ministrados à verdade eram facilmente encontrados. Então vamos lá, quarto selo. Um cavalo amarelo. Apocalipse 6, do 7 até o 8, nos diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então foi lido já um período que vai falar sobre morte, né? O cavalo amarelo. Nós vemos então o cavalo branco, vermelho, preto e agora o amarelo. O que significa o cavalo amarelo? Interpretação e contexto. Falando do quarto selo. O adjetivo chloros é o termo grego traduzido por amarelo. Significava a cor pálida dos corpos sem vida, pois esse cavalo representa a morte. Foi o período em que o papismo perseguiu sem piedade a todos os que ousassem discordar dos seus ensinamentos. A quarta parte da terra representa, sem dúvida, a região que ficou sob o controle desse poder. Os termos espada, fome, peste e as feras da terra são exemplos dos métodos usados por esse poder para massacrar os dissidentes. Milhões de pessoas foram mortas sob as ordens do papismo, ou seja, sob as ordens dos papas. É o que a gente consegue perceber até aqui. Então foi um período de perseguição violenta.
além da conta, né? Nós vamos falar do quinto selo, mas no próximo vídeo.